coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nós oramos ao Senhor agora. E aqui estamos nós, Senhor, te buscando, te cultuando, com o nosso coração tomado de esperança, porque nós temos um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, que governa, que dirige a nossa vida e nos traz esperança. Como nós temos dito, o Senhor tem um futuro de paz, o Senhor tem um futuro de esperança para cada um de nós. O Senhor é um Deus que não falha, que não erra. Meu Deus, e nós estamos agarrados a essa confiança. Ainda que tudo falhe, ainda que tudo ao nosso redor desabe, nós temos palavras e palavras que nos levam a continuar confiando no Senhor, que nos levam a continuar dependendo do Senhor. Meu Deus, então eu oro e eu peço, meu Pai, a cobertura do sangue do Senhor Jesus sobre vidas, sobre mentes, sobre corações. Não deixa o abatimento, o desânimo, não deixa, Senhor Jesus, más notícias, pressões, expectativas naturais que foram criadas e frustradas, meu Deus, dominarem a nossa mente, o nosso coração, mas que sejamos guiados pela palavra, pela verdade. Foi derramado sobre nós o Espírito da verdade, o Espírito que dá força, poder, e não medo, covardia, o Espírito que nos ensina a amar, e o amor suporta tudo. Então aqui estamos nós, buscando ao Senhor, buscando a Tua face, buscando, meu Pai, mais uma vez esse renovo, esse fortalecimento, esta unção, meu Pai, para seguirmos adiante, e não só seguirmos adiante, como continuarmos avançando, progredindo, continuarmos indo além, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor, meu Deus, tome a cada vida, cada pessoa, que cada um, Senhor, ao sair daqui nessa tarde, ao término dessa reunião, seja fortalecido, seja, meu Pai, tomado por poder, por autoridade, por esta unção, meu Pai, que foi derramada e será derramada ao longo de todo esse ano para a nossa vida, e se estabelecerá, meu Deus, para a eternidade, em nome de Jesus. Eu entrego o controle desse culto ao Senhor, que o Senhor se faça presente aqui, falando aos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E vamos aqui para 1 Samuel, que tem muito a nos ensinar, e com cada palavra, cada direção, cada promessa e cada orientação que nos é dada, a gente tem que aprender o máximo o que aquilo nos tem para oferecer. Pegar ali a oportunidade que aquilo tem sido, nos tem sido dada, porque é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença na nossa vida não é se a gente repete a palavra profética, se a gente sabe qual é a palavra profética, mas se a gente entendeu o mover que essa palavra nos traz. A mesma coisa, quando a gente começou ano passado, a palavra ano passado era ano da unção de 10 vezes mais. Mas é óbvio que a parte talvez mais importante era a decisão de Daniel. Tanto que no começo do ano a gente pregou muito. E Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei. Então, quando a gente traz essa palavra, a gente não está só preso à expressão governo. Ah, então tem uma unção de governo, a unção do chifre está sobre a minha vida,
então agora tudo na minha vida vai ser completamente novo, diferente, poderoso, em nome de Jesus que seja. Mas você precisa entender qual é a sua parte, qual é o seu papel nesse espírito, nesse mover. Porque todas as vezes que a gente fala de uma autoridade, a autoridade ela é levantada para algo. Uma autoridade ela é levantada para um propósito, para uma missão. Se não tem uma missão, não faz sentido uma autoridade. Se não tem um propósito, não faz sentido uma autoridade, uma liderança ali. Aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Se você parar e analisar, por exemplo, o Moisés, ele foi o maior líder que existiu, que passou por essa terra. Mas ele tinha uma missão muito bem determinada. Tinha algo ali que ele tinha que fazer, que era libertar o povo e conduzir o povo até a terra. Josué tinha uma missão: entrar com o povo na terra e conquistá-la junto com o povo. E assim cada um. Os que fracassaram, aqueles que foram levantados por Deus e fracassaram, foi porque justamente não entenderam o propósito. Teve o Sansão, que tinha tudo para, naquele tempo, uma sociedade onde a imposição era a força, onde mal havia dinheiro, moeda. A imposição, a grande fonte de poder era a força, e não tinha, como tem hoje. Hoje em dia não adianta ter a força de Sansão. Porque hoje em dia você tem armas, tem a tecnologia que suplantaria isso. Mas naquele tempo, Sansão era um guerreiro invencível. Porque ele tinha uma força que sozinho ele derrubava um exército inteiro. Então, quando ele esquece o propósito, e aí ele vai se envolver com bebida, com farra, com festa, com prostitutas, ele vai viver ali com seus joguinhos, ele vai fazer tudo aquilo que, como nazireu separado, ele não poderia fazer, aquela autoridade dele perde o sentido e ele vai parar no moinho cego escravo. Então, o que vai diferenciar pessoas esse ano é elas entenderem o propósito desta unção. O motivo pelo qual elas foram levantadas. Todos os que fracassaram foram porque esqueceram do propósito. O próprio Saul, que começa muito bem, que no começo engana até o próprio Samuel, porque ele tem aquela vitória contra o Naás, aquele acontecimento. Que assim, o povo não, quem rejeitou Saul a gente vai matar. Quem falou mal do Saul agora, traz aqui aqueles que criticaram o Saul, porque a gente vai matá-los. Tamanho feito de Saul. Samuel agora, aí logo após a vitória sobre os amonitas, vem a despedida de Samuel. Porque agora eu posso descansar. Mas ao invés dele se manter focado no propósito, ele acaba se perdendo. E é interessante que a situação que leva ele a se perder foi aquele sacrifício que o Samuel pede para ele esperar 7 dias, e o Saul acaba passando na frente e oferecendo o sacrifício antes, desobedecendo a Deus. E quando o Senhor chama Samuel para ungir o Davi, vamos aqui já para a leitura. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai chorar por Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel,
encha seu chifre com óleo e siga seu caminho. Estou te enviando a Jessé de Belém. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: como posso ir? Se Saul souber disso, ele me matará. O Senhor disse: leve uma novilha com você e diga, repita comigo, vim para sacrificar ao Senhor. Eu continuo. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você deve ungir para mim aquele que eu indicar. Então, a derrocada do antigo rei começou num sacrifício. A queda de Saul começou com aquele sacrifício que ele passou na frente do que Deus tinha falado com ele. A unção do novo rei acontece justamente num sacrifício. Mas esse eu acredito que feito da forma correta. Então é interessante como Deus trabalha. Como as coisas são muito bem definidas para Deus. Então ali, naquele momento que Deus rejeita Saul, fica bem claro que Deus já tinha levantado Davi. Deus não tem o seu plano alterado, ou aquela coisa de que, vamos ver o que dá, que às vezes a gente vai na improvisação. Vamos ver como as coisas acontecem. Eu chegando lá, eu vejo o que eu faço. Você vê que depois do sacrifício, o sacrifício que era para ter sido feito com Saul, como Saul já passou na frente, precipitou, então agora vai, pega uma novilha e vai sacrificar ao Senhor. Então vai oferecer o sacrifício que você tinha que ter oferecido lá atrás com o rei, agora vai e sacrifica com o novo rei. Já aproveita para começar isso com o próximo rei. E essas coisas, detalhes, mostram que Deus está sempre no controle. Que Deus nunca perde o controle. Mas isso aqui aconteceu. Sim, mas Deus continua no controle. Mas tal situação, se a gente for parar para ver a reação de alguns a esse começo de ano, eu vi postagem de gente que não tem motivo para dizer isso. Mas gente dizendo, eu comecei 2023 decepcionado, frustrado. Porque tira a esperança daquilo que realmente está no controle de tudo, que é Deus. Então, é muito comum a gente ver pessoas preocupadas, aflitas, tristes como o Samuel. E quanto mais, se você vai para outras traduções, na Bíblia Viva, por exemplo, na Nova Bíblia Viva, a expressão é: finalmente o Senhor vem a Samuel. Finalmente. O que mostra o estado de espírito de Samuel. Porque Deus me abandonou, porque Deus permitiu isso. E é claro que tinha muito carinho por Saul, mas tinha também uma preocupação com a nação. Porque Samuel tinha dado a sua vida por aquele povo. E como todos os grandes líderes do povo, havia um amor para com aquele povo. Eu não quero que esse povo pereça. Eu não quero que esse povo fracasse. Não, eu não quero. Eu não quero que Saul arrebente com esse povo. Então esse choro, era por Saul, pela pessoa, por a decepção, pela expectativa frustrada.
pelo futuro que ele vislumbrava para a nação. Porque Samuel tinha visão, Samuel era um homem com discernimento. Foi com ele que Deus falou sobre Eli e a família de Eli, o que aconteceria com eles. E Samuel sabia, poxa, um cara desse no trono, o que vai acontecer com esse povo? Então esse choro é o mesmo choro, a mesma tristeza, a mesma angústia que pode acometer a cada um de nós, se a gente tirar os olhos do Senhor. Porque tudo pode dar errado. Tudo pode fracassar. Às vezes você se programa, você planeja, você faz uma... E aí uma coisa que acontece, frustra todos os seus planos. Um problema frustra toda a sua vida. Ah, mas e agora? Continua olhando para Deus. Ah, mas isso não podia ser evitado? Tem muita coisa que não. O Samuel não sabia quem seria o Saul. Eu acredito que se ele soubesse, ele não ungiria Saul. Eu tenho certeza que se ele imaginasse o tamanho das besteiras que Saul cometeria, ele jamais teria ungido. Tanto que ele unge, ele vê o resultado, então agora eu posso me despedir. Então agora, eu acredito que agora meu dever está cumprido. Agora eu vou ser o sacerdote aqui, que eu fui levantado para ser. Se Deus for me usar como profeta, eu vou anunciar o que Deus falar, mas eu vou poder agora, na minha velhice, exercitar o trabalho. Eu penso que era o sonho da vida de Samuel, talvez, viver como um sacerdote. Ali, aquela rotina de sacerdote. E aí Saul faz o que faz. Quantas vezes, em quantas situações, a gente agora isso vai acontecer assim, agora finalmente eu vou poder desfrutar disso, agora finalmente eu tenho isso, ou agora. E o mundo, as situações, elas se levantam, problemas se levantam, questões se levantam. Para nos derrotar? Jamais. Para nos envergonhar? Jamais. Mas a gente tem que permanecer focado no Senhor nessas horas. Porque senão a gente se abate. Porque senão não tem quem suporta. Assim, é impossível uma pessoa ser bombardeada por notícias, situações. Ela passar o dia lendo, ouvindo, e aquilo não começar a tomar conta do coração dela. Se você lembrar, lá em 2020, quando toda a situação começou, qual foi a orientação? Uma das mais importantes: saia da televisão, pare de ver notícias. Por quê? Porque agora é a hora de você olhar para o Senhor. Tanto que o ministério ali fazia 8 cultos por dia. Chegou um período de ter 8 reuniões num dia. Para justamente incentivar. Não distrai, não perde o foco. Não olha. Porque senão daqui a pouco você tá igual Samuel aqui. Ah, por que Deus, por que o Senhor permitiu? Por que isso tinha que acontecer? Por que logo comigo? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão justo, Senhor. Aí a gente começa a lançar mão de palavras, né? No desespero. Eu lembro
do dia da eleição, por exemplo, quando acabou. Mas Deus não disse, mas Deus não falou, mas isso. Opa, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Ah, então quer dizer que tal pessoa venceu? Quer dizer que tal situação venceu? Quer dizer que isso ainda não acabou. Porque, como disse, a bispa ainda falou isso no culto ontem, se eu não estou enganado, que só acaba quando o justo vence. Só termina quando o justo vence. Só termina quando a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus, ela é manifesta e Deus dá vitória ao seu povo. Esse é o fim. Quando você vê lá em Apocalipse, o final não é quando a igreja é tirada, o final não é na grande tribulação, o final não é naqueles 3 anos e meio finais ali de caos, o final não é com os cavaleiros, o final não é na batalha, o final é quando o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta, todos que foram condenados são jogados no lago de fogo e os justos entram na cidade santa, cada um com seu galardão. Aí então chegou o final. Esse é o fim, quando o justo venceu, quando a glória de Deus está resplandecendo sobre o povo de tal forma que nem anoitecer mais anoitece. Então por que a gente vai ser tão imediatista para algumas situações e já se entregar, se abater? Por que a gente não vai, então, fazer aquilo que devemos fazer? Olha essa expressão, siga seu caminho. O seu caminho não terminou ainda. Por mais que você tenha se despedido do povo lá atrás, por mais que você já tenha anunciado a aposentadoria, Samuel, mas o seu caminho ainda não terminou, você tem coisas para fazer. Então eu não sei por que você está aí com esse abatimento de que a sua vida foi em vão, de que tudo aquilo que você fez pelo povo agora se perderia, de que esses anos que você julgou o povo e atraiu paz sobre as fronteiras de Israel, agora seriam perdidos. Siga seu caminho, unja o novo rei, ofereça o sacrifício. E é isso que Deus está falando com a gente. Eu não sei por que um abatimento. Olha, a palavra te impulsionando. O que Deus vem falando com a gente? A unção que agora foi derramada sobre nós de governo, né? É uma unção de autoridade. Que ainda pela manhã alguém depois do culto falava, pastor, essa palavra, ela é um presente grego. Aí eu, por quê? Né? Uma palavra tão abençoada. Não, porque as outras a gente só recebia. Eu recebia 10 vezes mais, eu recebia as bênçãos, eu recebia isso, eu recebia aquilo. Agora eu vou ter que governar. Agora o mundo depende de mim. Agora as pessoas dependem de mim. Agora eu tenho uma responsabilidade maior. A verdade é que ele sempre teve responsabilidade. Mas agora ainda mais. Porque agora a gente ocupa uma posição de governo. E como toda posição de autoridade e liderança, ela tem que ser acompanhada com um propósito. Eu tenho que estar atento à voz de Deus. Eu tenho que estar atento ao que Deus tem comigo, igual Samuel. Samuel, vai, pega o chifre, vai para a casa de Jessé, que eu vou ungir lá o novo rei. Mas, Senhor, ele vai matar, ofereça o sacrifício. Vai, descomplica. Chega, vê Eliabe, é esse. Certamente, vamos aqui no versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou,
certamente o ungido do Senhor está aqui diante do Senhor. Certamente é esse, é assim, agora o Senhor... Não é esse. Então, é um nível de atenção. Não é só pegar o jarro de azeite e sair por aí andando. Tem que ir na casa certa, bater no GC certo, encontrar qual é o filho. Eu acho que é esse. Não é. Esteja atento. Ouça a minha voz. É aquela palavra de Abraão, né? Que Abraão ouviu Deus falando com ele a primeira vez, mas teve que ouvir a segunda também. Abraão, Abraão, não toques no menino. Ouviu a primeira, mas precisava também ouvir a segunda. Então, essa palavra, ela vai exigir da gente esse nível de comprometimento, esse nível de esforço muito maior, porque é o peso de governar, mas também vai atrair para nós uma glória que a gente não alcançaria em lugar nenhum, que a gente não teria de modo nenhum. O Davi, ele teve um alto nível de responsabilidade, de batalhas, de guerra. Custou caro para ele o trono. Mas trouxe para ele uma glória como nunca. Ninguém viu na terra uma glória, uma honra como a de Davi. O Salomão pode ter sido mais rico, mais famoso talvez, mais influente na região, mas Jesus não é chamado de filho de Salomão. Jesus é chamado de filho de Davi. A Bíblia não diz que Deus tem saudade do templo de Salomão, mas tem saudade da tenda de Davi. E fala que vai levantar essa tenda. Quando você precisa de um exemplo de força, de poder, o menor será como, poderia dizer, o menor será como Sansão. Aquela força física. Mas a Bíblia diz, o menor será como o rei Davi. O menor será como Davi. Então, a honra de Davi é algo que ninguém alcançou. Mas isso custou para ele. Só que Deus dá graça. Esse que é o ponto. Custa. É difícil governar? É. É difícil autogovernar-se? É. Essa responsabilidade, ela vai exigir da gente mais? Vai. Mas a gente tem graça para isso. Porque quando a gente fala da unção de governo, o que é esta unção de governo? É a graça para ocupar esse lugar. Por que algumas pessoas elas não vivem a unção que ela recebe? Porque a unção é a graça, é a capacitação para você realizar. Então a unção, como ano passado, de 10 vezes mais, é uma unção para multiplicação. Mas eu preciso agora usar esta unção para multiplicar as coisas. Então, se é multiplicar a sabedoria, então eu preciso investir nessa multiplicação. Se é o meu relacionamento com Deus, eu preciso investir. E usar essa graça que eu tenho para multiplicar. A mesma coisa esse ano, com a unção de governo. Eu vou usar essa graça para governar. Então eu vou agora me forçar a ocupar esse lugar, a ter atitudes, a ter um comportamento, a ter um pensamento, a ter aquela rotina diligente, comprometida, focada. Eu vou me forçar a fazer aquilo que naturalmente eu não faria. Sabe aquelas coisas que estão na minha lista de tarefas lá há anos? Eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou ler um provérbio por dia, eu vou ler um salmo por dia, eu vou fazer meu mural, eu vou fazer oração de Jabes todo dia, eu vou ler o Salmo 23 todo dia, eu vou ler o Salmo 90, e aí por aí vai. Tem alguns que tem uma lista
que até começa, até vai até um ponto, mas chega uma hora que falta o governo. Você tem graça, você tem unção para se autodisciplinar nessas áreas. Sabe aquilo que você não consegue dar uma ordem e findar na sua vida? Um problema, uma dificuldade, uma adversidade. Você não consegue dar uma ordem e findar. Você tem graça. Você tem uma unção de governo para findar. Aquilo que você não consegue romper, que toda hora te limita, te trava, a timidez, o medo, a ansiedade e por aí vai. Aquilo que te trava, que te impede de ir além. Você tem unção, você tem graça para romper com isso. Quando Davi foi ungido rei, ele não foi colocado no trono, mas foi dito para ele: meu filho, você tem graça, você tem uma unção para reinar. Esta unção de autoridade, a unção do chifre, para reinar. Aí ele entra naquele processo de aprendizado. Porque é óbvio que o que chamou a atenção de Deus não foi a capacidade, mas sim o coração. Mas aquele versículo, né? Aquilo que é dito aos quatro cantos aí, né? Que Deus capacita os escolhidos. Como é que Deus capacitou Davi? Deus criou uma escola, a escola judaica de formação de reis. Foi isso. Samuel levantou ali um curso técnico de reinar. Né? Foi isso. É interessante que a gente lê, o Espírito do Senhor apoderou-se poderosamente de Davi. E aí finaliza, Samuel então foi para Ramá. Ungiu, derramou o Espírito, pegou desse Espírito, Davi está nesse Espírito. E eu penso que aquele menino já levantou com um olhar, uma postura, um semblante diferente. Isso aí, meu garoto. Deus abençoe, vou seguir minha vida. Porque agora começava o processo. Às vezes Deus faz isso com a gente. Você vai viver, vai governar, vai reinar, pega essa palavra. Aí você sai daqui, aí você chega na tua casa. E agora? Eu quero governar, você não vê a hora de governar. E agora? Aí vem aquela situação. Aí começa a surgir problemas. Porque você pediu essa unção de governo. Então agora, você vai levar um pão com queijo para os seus irmãos. É claro que não era um queijo quente, era um pão e queijo, né? Para os seus irmãos, negócio simples. Pega aqui, leva lá, deixa um presente pro cara que está encarregado lá, para favorecer, para não acontecer nada. E aí você se depara com um gigante. Você está seguindo tua vida, de repente algo aparece. Só que você recebeu uma unção, você tem que lembrar, eu recebi uma unção. Então agora eu vou usar esta unção. Agora eu recebi uma graça. Eu não sei como que é ser rei, mas eu recebi uma graça. E junto com essa graça apareceu uma situação para eu resolver. Então eu vou resolver essa situação. Eu vou enfrentar esse inimigo. Eu vou enfrentar essa situação. Imagina Davi, tudo aquilo que veio até ele. As guerras, as dificuldades, o preço a ser pago. Quando ele tem que fugir, os homens que vieram até ele. Era Deus ensinando ele a reinar. As oportunidades que ele teve de matar o Saul,
a oportunidade que ele teve quando vieram dar a notícia que Saul tinha morrido, a oportunidade que ele teve de, quando aqueles 2 homens vieram porque tinham matado o filho de Saul, ali ele teve que julgar, ali ele teve que tomar uma decisão justa. Teve situações que ele teve que guerrear, teve situações que ele teve que parar, ouvir alguém que era mais sábio. Teve situações que ele teve que parar e enfrentar o medo, enfrentar quem estava ao redor ali, preocupado, aflito, e romper, enfrentar, tomar de volta o que era dele. Então tudo isso é o que um rei faz. O que um rei faz? Ele luta pelo povo, ele guerreia pelo povo, ele julga o povo. E como é que se aprende? Né? Como é que uma pessoa aprende a fazer? Fazendo. Se você não começar a governar, você nunca governará. Se você não começar a exercitar essa unção agora, dia 2 de janeiro, vai chegar dia 31 de dezembro, e você talvez não tenha tomado nenhuma decisão, não tenha assumido nenhum compromisso e, consequentemente, não tenha vivido nenhuma glória. Davi saiu dessa unção e o capítulo 17 já é um dos nossos capítulos preferidos, né? Que é Davi contra Golias. É uma das passagens mais famosas da Bíblia. E é logo depois que ele é ungido rei. Você recebeu a unção. Agora, o que você vai fazer com ela? É como a parábola dos talentos. Você recebeu uma unção. E é interessante, alguns têm um entendimento já mais profundo, já mais aberto. Já estão recebendo 5, outros 2, mas talvez você recebeu anda a unção de governo e só. Só isso que eu entendi, é anda a unção de governo. Então pega esse versículo que você entendeu, eu vou governar, e começa a governar. Talvez você foi mais longe, você foi mais fundo. Então pega tudo isso que você recebeu e vai. Porque é o que traz resultado. Você quer saber o que traz resultado numa pessoa? 2 coisas. Se você fizer 2 coisas, você tem grande resultado. E aqui eu não estou vendendo facilidade, tá? Não são os 2 passos do sucesso. Mas são as 2 coisas que a gente tem que fazer. Ouvir e praticar. Quando você ouve algo, aquilo entra e você pratica aquilo, você tem resultado. A unção foi derramada. A unção está sobre a nossa vida. Pastor, quando eu começo a viver isso? Já tem que começar. Porque quando você assume uma posição de autoridade, de liderança, a primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás para levantar tudo aquilo que precisa ser ajustado, corrigido, todos os problemas. A primeira coisa é igual o José fez. Ele recebeu a autoridade, dali já foi percorrer a nação para fazer ali um balanço de como estava a situação. Não tem tempo a perder. Então, a primeira coisa na minha vida, onde tem faltado governo na minha vida, eu vou ajustar e eu vou vencer isso. Onde tem faltado liderança na minha vida, eu vou resolver isso agora. Quais são os problemas da minha vida? Porque você quer saber onde falta liderança na sua vida? É só você ver as áreas onde tem um problema e ninguém resolve. Ah, pastor, ninguém vai resolver meu problema. Exatamente. Você então precisa se liderar e resolver esses problemas. Então agora é a hora de sair
com decisões firmes tomadas, e já se posicionando. Porque é isso, conforme você vai exercitando, você vai entendendo. Conforme você vai praticando a palavra, você vai plantando esses talentos, você vai recebendo mais. Então você, pastor, eu não entendo a palavra, eu não consigo entender o mover do Espírito, essa atuação do Espírito, para onde vai? Pega o que você sabe e começa a colocar em prática. Por que Deus vai dar algo novo para nós se a gente não está praticando aquilo que a gente já tem? Então, todo ano a gente recebe uma palavra profética, uma melhor que a outra. Mas o que adianta se eu nunca começo a praticar? A beber desse Espírito, como eu digo todo dia, eu bebo do Espírito, da palavra profética, mas eu nunca bebi disso, na verdade. Isso nunca entrou, isso nunca mudou nada, isso nunca afetou a minha vida. Não importa como você está, não importa como está a sua vida, não importa como está tudo ao seu redor. Se chegar uma autoridade poderosa aí, tudo isso vai mudar. Quando chega um grande líder, quando chega um homem de Deus num lugar, numa situação, aquela situação é mudada, aquele lugar é mudado. Talvez está faltando exatamente isso. O dia que esse homem de Deus, essa mulher de Deus que é você, chegar aí, tudo ao seu redor será transformado. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Liga o seu pensamento em Deus, seu pensamento nos céus. E ore ao Senhor agora. Peça para Deus te dar graça. Peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te ajudar. Eu não sei como é que você chegou até aqui hoje. Eu não sei como você que está assistindo aí da transmissão está. Talvez você faz parte do grupo desanimado, triste. Cadê a unção de governo sobre você? Não, eu mando aqui, diabo. Show. Como disse Jesus para o diabo, quando Pedro tentou impedi-lo de fazer o que tinha que fazer, para trás de mim, Satanás, porque aqui eu governo, eu governo sobre a minha vida. Você não me será, você planeja ser pedra de tropeço, mas eu não vou tropeçar nessa pedra. As situações, elas vêm ao nosso redor. As situações, elas surgem ao nosso redor. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a olhar para elas. Tudo isso a gente já disse. O diabo, ele quer roubar a nossa atenção. Ele quer tirar o nosso foco. Ele quer ver a gente envolvido com coisas pequenas. Como é que você atrapalha um rei? Prejudica um rei? Leva esse rei a se envolver com coisas pequenas, a não ir para a guerra. A grande perda de Davi vem de quando ele não vai para a guerra. O grande erro de Gideão, por exemplo, foi não querer reinar. Foi viver aquela vida, se casando, tendo um monte de filhos. Isso foi o grande problema da vida daquele homem. Então, quando o diabo ele consegue nos distrair, nos fazer olhar, seja para o problema, seja para a circunstância, seja para nós mesmos, e a gente não se posiciona, não atua como deveria, seja porque tem algo muito bom acontecendo ou porque tem algo muito ruim acontecendo, é onde ele consegue nos derrubar. É a hora de você se posicionar aí. É a hora de você tomar decisões importantes aí.
Eu não vou mais viver parado, chorando. Eu não vou mais pensar que Deus falhou, que Deus fracassou, porque Deus não falha, Deus não fracassa. Eu não vou mais ter essa visão errada, mentirosa, de que já passou, acabou, algo acabou, algo findou, porque o diabo está tentando me dizer isso, porque o diabo está tentando falar isso. Não, eu creio, e eu vou começar a governar a minha vida por esses sentimentos. Eu vou tirá-los, e depois, com a unção que é derramada sobre mim, eu vou lá e eu vou lidar com essas situações da minha vida. Não acabou, porque eu não vou deixar acabar, até que eu tenha vencido, até que eu tenha derrotado os meus inimigos. Porque algo não termina antes que o justo vença, porque o justo é mais que vencedor. Então eu entro numa batalha com a certeza da vitória. Então eu sei que toda batalha que eu entro, eu vou vencer. Então como é que eu vou dar por terminado algo que eu comecei, que eu entrei? Se eu já entrei com a certeza da vitória, se eu já entrei vencedor. Em nome de Jesus, se levanta. A mesma unção que foi derramada sobre Davi, que tomou ele poderosamente, ela é derramada sobre nós. O mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma autoridade que Davi tinha para governar aquela nação e liderar aquele exército em batalha, nós temos hoje para liderar a nossa vida, para lidar com as coisas, para ser uma pessoa importante, influente, em todos os campos, em todas as esferas. É a mesma autoridade que eu tenho para conduzir minha família para Cristo. É a mesma autoridade que eu tenho para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus. É a mesma autoridade que eu tenho para prosperar, para crescer, para viver coisas maiores. É a mesma autoridade, o mesmo Espírito que atua em mim hoje. Porque Davi foi um guerreiro, Salomão foi um rei sábio, glorioso, de paz, mas a unção era a mesma unção do chifre. A mesma unção que foi derramada sobre Davi foi derramada sobre Salomão. Então não é que agora a gente vai pegar uma espada e vai sair matando inimigos, estrangeiros. Mas o que nós temos que enfrentar hoje? Quais as áreas da nossa vida estão sobre um domínio? Quais situações o diabo tem dominado? Em quais áreas nós estamos em desvantagem? Porque negligenciamos, porque não investimos. Israel não tinha ferreiro, porque os filisteus não permitiam. Precisava de um rei que ia lidar com aquilo. Talvez na tua vida não tem muita coisa, porque você não tem lidado, você não tem investido nisso. Esta é a unção. Tem um governante agora, tem uma liderança sábia, que vai resolver, vai lidar, vai tratar, vai agir, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu oro ao Senhor agora, meu Deus, e em nome de Jesus, eu peço a cobertura do sangue do Senhor Jesus, sobre cada um que está aqui. Meu Deus, cada um que ouve essas palavras, que acompanha essa mensagem, eu peço, meu Deus, abra as mentes, dê visão, sabedoria, entendimento revelado da Tua palavra, que o Senhor fale, meu Deus, ao coração de cada pessoa. Senhor, que cada pessoa ao sair daqui hoje não seja mais a mesma,
mas se posicione como um governante. Se essa pessoa estava chorando, lamentando, julgando uma situação como perdida, levanta, Senhor. Levanta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levanta. Levanta o teu povo poderosamente. Levanta cada um, Senhor, poderosamente, para governar em nome de Jesus. E que haja diferença, Senhor, sobre cada pessoa. Levanta, Senhor, um exército de Davis, com essa unção poderosa, com esta unção do chifre, que nos capacita, meu Pai, para irmos além, para irmos mais longe, para fazermos, meu Pai, aquilo que não fizemos até então, para vencermos aquilo que talvez está aí, como Golias estava há 40 dias, talvez na nossa vida, na vida dessa pessoa. Tem situações, meu Deus, que estão há 40, há 50, há um mês, há anos na vida dela. Senhor, levanta ela, mostra para ela, Senhor, que ela entenda que ela pode vencer, que ela pode lidar, que ela pode derrotar esses gigantes, que ela pode enfrentar essas situações, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo e eu declaro sobre cada pessoa, meu Deus, esse poder e essa unção de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém.